Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. E os 4 animais tinham, cada um respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8. Estes especificamente têm 6 asas. São os serafins, os anjos de luz, e são aqueles que compartilham a luz, a sabedoria, o entendimento de Deus aos seus servos. Diz aqui que tem olhos, estão cobertos de olhos, porque estão percorrendo a terra e estão vendo todas as coisas. E eles comunicam o que vem aos servos de Deus, pois esses são chamados para isso. O trabalho destes anjos é compartilhar a luz do céu, a luz de Deus, aos servos de Deus nesta terra. Eles servem diretamente ao Pai, e a alegria deles está em constantemente louvar a Deus como Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não há aqui a menor forma de se equivocar, onde encontramos o que era, que é e que há de vir. Em Apocalipse 1,4 diz: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Este é o Pai, porque o Filho é representado como primogênito dos mortos. Aqui é apresentado aquele que existe, sempre existiu e sempre existirá. Enquanto de Cristo é dito que em algum momento não existia porque ele de fato morreu. Por isso ele é o primogênito dos mortos. Sua morte foi real. Enquanto a eternidade do Pai não tem interrupção de dias e nunca deixou de existir, Cristo, quando morre e morre a segunda morte, deixa de existir, pois sua morte foi real e não apenas ocorreu como sendo a morte do sono, mas a morte eterna. Aquele que tem a eternidade em si próprio, Deus, o Pai, não conheceu a morte, enquanto o Filho, sim, sendo primogênito dos mortos, conheceu a morte. Então houve algum momento em que ele de fato não existia, e ele não estava com os discípulos porque ele havia sido morto. É também interessante notar sobre os anjos serafins que eles sabem como se faz um culto a Deus, com reverência e devoção plenas, e isso nos deve ensinar algo também. Não veremos esses anjos pulando, não veremos esses anjos rodopiando, rolando no chão ou gritando. Não veremos nada disso entre eles. E se nós seremos como esses anjos, visto que Jesus disse que no céu seremos como os anjos de Deus, e sabendo que substituiremos, dizemos isso pela fé, os anjos que caíram, então temos que ser como eles, recebendo a luz que eles têm. Temos que aprender a adorar a Deus como eles, porque eles sabem como deve ser a verdadeira adoração. O livro de Isaías também mostra a adoração desses anjos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles inclusive tapam os olhos com 2 asas, o corpo com 2 e com as outras 2 eles se mantêm. A reverência que esses anjos têm deve ser a reverência que nós devemos ter. E eles amam estar na igreja de Deus quando se prega a palavra, porque eles assistem com aqueles que pregam a palavra, porque eles são mensageiros da palavra. O anjo então parte do céu para trazer a palavra revelada. Então eles amam a palavra. Eles não gostam de confusão dentro da igreja. Não gostam de igreja onde não há reverência. Pense nisso e que Deus seja contigo. Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado.